Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Que desespero! E foi num sufoco safado esse time do Flamengo que empatou ontem com o Central Córdoba lá na Argentina, em Santiago del Estero. Partida para esquecer, mais uma. Vários erros técnicos, erros de passe, erros de recomposição, erros defensivos. Uma verdadeira piada o time do Flamengo na noite de ontem. Um jogo para esquecer de verdade. Foi um desespero terrível para a torcida rubro-negra. O Flamengo foi a Santiago del Estero e voltou de lá com um pontinho somente na bagagem após empatar com o Central Córdoba, fraquíssimo Central Córdoba, pelo placar de 1-1, num jogo em que, se não fosse o goleiro Rossi, a coisa poderia ter sido pior. Exatamente isso. O Rossi acabou salvando o Flamengo de protagonizar um vexame ainda maior e poderia ter sido a derrota de ontem, mais uma para o Central Córdoba, após o Flamengo perder no Maracanã. Quase perde ontem para o Central Córdoba lá em Santiago del Estero. No vídeo de ontem eu disse que vencer seria uma questão de honra, e honra foi exatamente o que os jogadores do Flamengo não tiveram ontem. Pareciam estar jogando uma pelada de solteiros contra casados, um verdadeiro jogo de fim de semana após tomar umas. E esse era o Flamengo, tonto, perdido, completamente fora do jogo de ontem. O Central Córdoba, um time muito limitado tecnicamente, se impôs do ponto de vista físico. O Flamengo saiu na frente com a Arrascaeta, mas depois cedeu o empate e quase cedeu a vitória para o time argentino. Agora o Flamengo se complica ainda mais na Copa Libertadores da América, pois precisa vencer os dois últimos jogos e ainda contar com uma ajudinha dos outros dois rivais da chave. Flamengo que agora está em terceiro do grupo, como estava anteriormente, mas a 3 pontos de LDU e de Central Córdoba. Um verdadeiro vexame, uma verdadeira vergonha, uma piada esse time do Flamengo que enfrentou o Central Córdoba na noite de ontem. Vamos aqui aos números da partida para vermos como o Flamengo foi inferior à equipe argentina, baseada nos números, além daquilo que vimos dentro de campo, ou melhor, aquilo que não vimos dentro de campo, que foi futebol jogado por uma equipe que parece que não vem treinando. Felipe Luiz já está na corda bamba. Abre o olho, Felipe Luiz. O Flamengo teve 55% de posse de bola contra 45%. Em determinado momento do jogo, o Central Córdoba chegou a ter mais posse de bola do que o Flamengo. Pasmem, galera, pasmem. O Flamengo chegou a ter menos posse de bola que o grande Central Córdoba. As finalizações, o Flamengo mais uma vez finalizou menos do que o adversário. Teve 2 grandes chances, uma a mais do que o Central Córdoba, mas em uma delas o Arrascaeta fez o gol e na outra ele perdeu um gol feito, parecia que estava já sem pernas. Isso ainda no primeiro tempo, o que deixou a galera rubro-negra muito irritada. Foram 3 defesas do goleiro Rossi contra somente uma do goleiro Aguerre do Central Córdoba. O Central teve mais escanteios, foi um pouco mais faltoso, mas não foi violento. O Flamengo trocou mais passes, 499, mas acertou 415. Foram muitos erros de passe até bobos, primários. Ali, passes de 3, 5 metros, o Flamengo conseguia errar. Realmente foi um irreconhecível Flamengo na noite de ontem, pior do que o jogo contra o Cruzeiro, o jogo de domingo. Nos desarmes, o Central desarmou mais que o Flamengo, ou seja, foi mais combativo. Nas finalizações, como eu já disse, 5 para o Flamengo, 8 para o Central, sendo 2 no gol somente do Flamengo contra 4 do Central Córdoba. Na trave, nenhuma para os dois lados. Para fora, 2 do Flamengo, 1 do Central. Finalizações de dentro da área foram 2 do Flamengo contra 5 do Central Córdoba. E de fora da área,
3-3. O número de passes, já falei, 415 acertos para o Flamengo. Na entrada no terço final, veja, olha só, como o Central Córdoba entrou mais no terço final do que o Flamengo, 66-40. Os passes no terço final, de 100, o Central acertou 56, com aproveitamento de 56%, ou seja, ele trocou mais passes no terço final. 100 passes, sendo que o número de acertos foi de 56%. O Flamengo trocou somente 63, acertando 38. Uma ligeira vantagem de aproveitamento de 60%, o que é muito baixo para um time muito qualificado tecnicamente. Os passes longos, que o Flamengo costuma ir muito bem, 25 de 57, tentou pouco até os passes longos do Flamengo, poderia ter sido mais assertivo nesse ponto, e olha só, nenhum cruzamento do Flamengo na partida. Esses foram os números do empate com cara de derrota do Flamengo na noite de ontem. O que vocês puderam acompanhar foi realmente decepcionante para a torcida rubro-negra, o aproveitamento do Flamengo dentro desses números. Aqui eu trago o destaque da partida de ontem, se é que podemos dizer que houve algum destaque. Eu coloquei o Rossi, porque se não fosse o Rossi, o Flamengo teria saído lá de Santiago del Esteiro com mais uma derrota para o Central. Ele fez 3 defesas, socou a bola uma vez, bolas aéreas afastadas 2 vezes, defesa de dentro da área 2, acertou bastante passe, inclusive 78% dos acertos. Óbvio que o goleiro ele sai com a bola mais próxima, né? Muito ali com os zagueiros, com os laterais, com os volantes, mas é um índice elevado. O Rossi que participa muito com a bola nos pés. Os passes longos aqui, ó, ele acertou 4 de 12, um aproveitamento baixo, e cortou uma bola. Esse foi o destaque da partida para mim, que foi o Rossi. No campo de ataque a gente vê total desequilíbrio. Flamengo que antes atacava muito pela direita com o Wesley, veja só, foi muito tímido pela direita. O Wesley numa noite também terrível, tenebrosa. O seu companheiro que joga pela direita, o intocável Gerson, também não atuou bem. Aliás, ninguém atuou bem na noite de ontem. As jogadas pelo meio foram inferiores e foi mais o corredor lateral esquerdo que foi utilizado, apesar também de Ayrton Lucas não estar numa noite muito inspirada, e o Bruno Henrique, que não marca um gol sequer há 9 jogos, também foi muito mal, e esse jogou até o fim da partida. Com aquilo que eu falei antes, né? A convicção do Felipe Luiz me parece estar dando lugar à teimosia. Em vários momentos esse time do Flamengo começa a me lembrar aquele time do Tite, um time engessado, um time que não tem variações, um time que não tem muitas trocas que são feitas de forma correta, e quando são feitas as trocas não surtem efeito. O Flamengo não muda sua forma de jogar, trocam as peças, mas o sistema continua o mesmo, e a gente viu ontem que isso chegou e bateu no teto, bateu no limite. O Felipe precisa, se quiser se manter no cargo, precisa mudar isso, seja com a troca de peças, seja trocando o sistema de jogo, coisa que inclusive no ano passado ele fazia bastante. Assim que ele assumiu a equipe, o Flamengo jogava no 4-2-3-1 em partidas, jogava no 4-3-3, jogava no 4-2-4, jogava no 4-4-2. Essas variações não vêm acontecendo mais. Ou o Flamengo joga no 4-2-3-1 engessado, com jogadores fazendo quase um totó, né, muito fixos, sem mobilidade, sem se mexer, ou o Flamengo joga desesperado no 4-2-4, onde ele perde o meio de campo, e isso é a base do futebol. O jogo se decide no meio de campo, e o Felipe não tem prezado por manter o seu meio de campo consistente, e dessa forma permite aos adversários que eles se imponham dentro da partida e sejam mais eficientes no arremate a gol. O Flamengo, que antes finalizava muito e errava bastante, agora nem finalizar está finalizando mais. Realmente é decepcionante esse último corte do trabalho do Felipe Luiz, principalmente nos 2 últimos jogos, onde o Flamengo caiu de forma vertiginosa o seu desempenho. Vamos ver aqui como ficou a tabela de classificação para o desespero da torcida rubro-negra. A LDU, que venceu o Táchira por 3-2, a equipe equatoriana, que estava vencendo
por 3-0, permitiu ali que o Táchira flertasse com o empate, o que seria bom para o Flamengo. Isso não aconteceu, o Deportivo Táchira se mantém com 0 pontos, 4 derrotas. A LDU foi a 8 pontos com a vitória. O Central Córdoba também foi a 8 pontos com o empate de ontem. A LDU fica na primeira colocação devido ao saldo de gols, que é de +3. O Flamengo estacionou na terceira posição, agora com 5 pontos, tendo somente uma vitória em 4 jogos. Uma vergonha esse resultado do Flamengo dentro do grupo C da Copa Libertadores. Saldo de gols de 0, ou seja, o Flamengo agora, para se classificar, precisa vencer os 2 últimos jogos, e não basta só vencer, porque nós podemos ter um triplo empate entre as equipes em 11 pontos na última rodada. E o que isso geraria o quê? A diferença de saldo de gols é que daria a classificação a essas equipes. Então o Flamengo precisa, além de vencer a LDU na próxima semana, precisa descontar esses 3 gols de saldo da LDU e pegar a galinha morta do grupo, o Deportivo Táchira, na última rodada, também fazendo uma diferença de gols considerável. Então a tarefa do Flamengo não é fácil, vai ter que sair do buraco em que se enfiou a equipe do Felipe Luiz. Os repórteres hoje que apuraram os bastidores do rubro-negro, né, Mauro César Pereira, Vene Casagrande, Emanuele Ribeiro, trouxeram a informação de que os bastidores do Flamengo estão em ritmo de quê? De crise na Gávea. O Flamengo vai de rumo a Tóquio, a crise na Gávea em 2 jogos. É impressionante o amadorismo da diretoria do Flamengo, mesmo trocando as peças, mesmo trocando os personagens, o Flamengo continua sendo amador na sua gestão do futebol, o que demonstra também a falta de cobrança veemente sobre esses jogadores, sobre esses atletas. Felipe Luiz agora tá na corda bamba, por quê? Porque existe a sombra daquele, o inominável Jorge Jesus. Está no mercado, está desempregado, foi demitido do Al Hilal. Isso põe ainda mais pressão em cima do trabalho do Felipe Luiz, que não tem tempo para ficar lamentando. Afinal de contas, o mês de maio do Flamengo é um mês intenso, com muitos jogos decisivos, como já trouxe aqui desde semana passada, quando fiz o Abre o Jogo contra o Botafogo da Paraíba, e no final de semana não será diferente. Depois de amanhã, o Flamengo vai encarar a equipe do Rogério Ceni, a equipe do Bahia. Dia 10 de maio, sábado, às 21 horas no Maracanã, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa se recuperar não somente do empate contra o Central Córdoba em termos anímicos, mas precisa se recuperar na tabela para poder continuar ali no topo da tabela, brigando pelo Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, perdeu para o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão e vai ter pela frente uma das melhores equipes do campeonato, uma das mais bem treinadas, que é a equipe do Bahia. Que pese um fato importante para o Flamengo, um fato positivo. O Rogério Ceni nunca ganhou do Flamengo como treinador. Vou mais além. O Rogério Ceni sequer conseguiu 1 ponto contra o Flamengo como treinador. São 15 jogos, 15 vitórias do Flamengo. Isso é um alento e é um combustível para fazer com que esse time deixe a soberba de lado de vez e encare os jogos de forma profissional e séria, como deveria ser desde sempre. Mas esses jogadores, muitos deles que estão no clube há muito tempo, parecem não ter isso na mente. Entram no modo soneca, no modo sono, no modo preguiça, no modo banana, como diz Mauro César Pereira, e a Flá Mimimi, aquela Flá TT, fica só pedindo cabeça de treinador, de forma incessante, e os jogadores, esses passam desapercebidos. Mas o Felipe tem a sua parcela de culpa sim, pois ele é o treinador, ele é que tem que buscar as alternativas para que esse time volte a jogar bem. O mesmo time que ganhou de 4-0 do Corinthians e foi cantado em verso e prosa há 2 semanas atrás, é o mesmo que hoje está em crise. Então cabe ao Felipe Luiz,
ao José Boto, que também tem sua parcela de responsabilidade, buscarem formas que faça com que esse grupo de jogadores volte a performar e o principal, a vencer os jogos novamente e convença a torcida rubro-negra de que realmente dá para brigar pelos principais títulos. Na minha modesta opinião, acho que alguns jogadores precisam ser afastados do time, sentar um pouquinho no banco de reservas, colocar peça nova. A garotada da base, por exemplo, que o Felipe Luiz não utiliza. Ele que treinou o Sub-17, que treinou o Sub-20, foi campeão nas duas categorias, não utiliza a categoria de base para poder suprir, muitas vezes dentro dos jogos, peças que não vêm rendendo bem, que não vêm rendendo aquilo que sabem e que podem. Então, se o cara não tá rendendo, o Felipe tem que trocar, tem que tirar do time sim, bota no banco de reservas, bota mais a garotada para jogar, dá mais oportunidades. Ontem não entendi porque o Felipe tirou o Léo Ortiz do time. Na entrevista coletiva ele disse que foi uma opção técnica dele, tática e técnica, o que para mim beira o absurdo. Léo Ortiz é disparado o melhor zagueiro do Flamengo, é o camisa 10 da defesa, o meu 10 joga de 3, eu sempre digo isso. E ontem ele manteve o Léo Pereira, que falhou contra o Cruzeiro, colocou o Danilo no lugar do Léo Ortiz, que ontem não jogou pedrinha no Rio e deu no que deu, muitos erros de passe, muitos erros de composição defensiva. Então realmente foi um Flamengo e um jogo para esquecer. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço a todos vocês, se cuidem, que o Flamengo volte a jogar bem e saudações rubro-negras.